felicidade é sangue de Jesus, a sua luz, até o dia que ele voltar. Glória, né? Maravilha. Muito bem, amigos. Bom dia. Um feliz sábado para todos vocês. Eu, aqui do meu cantinho, aqui, não? E querendo continuar a pregar o Evangelho, cumprir a missão que Jesus nos deixou, não é verdade? Fomos comprados e lavados pelo seu sangue. Então, não há como pagar, não é verdade? Então, a gente precisa cumprir a missão que ele nos deixou, tá certo? Então, meus amados, eu quero, de maneira muito especial, agradecer a você que é meu ouvinte, agradecer a você que tem assistido os meus vídeos aí no YouTube, agradecer a você que tem pegado a Bíblia e estudado pelos vídeos, tem conferido, tem comprovado a verdade, e dizer para você, meu amado, que muitas vezes eu tenho acompanhado muitas outras pessoas também que têm feito esse trabalho de outra maneira, mas quando você assiste um vídeo de uma pessoa aí pelas redes sociais, você percebe, às vezes, algo impactante no primeiro instante. Então, eu sugiro que você continue assistindo outros vídeos das pessoas para comparar com a Bíblia, com a Escritura, e continue estudando a Bíblia. Porque quando você assiste 3, 4, 5 vídeos de alguém e você compara com a Bíblia, você percebe se está de acordo ou não. Tá certo? Então, eu sugiro que você também assista aos meus vídeos e compare com a Bíblia. Porque eu já percebi que quando eu assisto 4, 5, 6 vídeos de uma pessoa, aí eu percebo que não bateu com a Bíblia. Então, aí eu já saio de cena, já não assisto mais. Então, os meus vídeos você pode assistir e pode comparar com a Bíblia. Porque eu não posso falar de mim, porque depois a minha mensagem, se eu falar de mim, ela vai cair em descrédito. Mas se eu apenas mostrar o que está escrito, toda vez que você vir em um vídeo meu, você vai encontrar o que está escrito. Certo? Porque assim fez Jesus, ele sempre citou o que está escrito. E eu preciso seguir o exemplo de Cristo. Tá certo, meu amado? Tá certo? Então hoje, nós iremos continuar aqueles últimos vídeos que eu gravei sobre a volta de Jesus, aí no canal, tá? Eu gravei os 3 últimos vídeos e no último vídeo que eu gravei, eu mostrei 2 passagens, né? Que está mostrando Jesus se identificando, né, com a voz do Espírito. Se identificando como o Espírito. Por quê? Porque Jesus ele tem 2 naturezas. Ele tem a natureza humana, né, que ele, quando se tornou uma criança, quando foi gerado pelo Pai, no ventre de Maria, ele recebeu um corpo humano e ele também recebeu uma natureza humana, tá certo? Mas quando ele veio até Maria, ele veio pelo poder do Espírito. Então ali ele tinha a natureza do próprio Deus, a natureza divina, a natureza espiritual. Mas foi necessário que ele se esvaziasse, que ele descesse até a nossa condição humana para nos salvar. Por isso ele se fez
homem, ele se fez um ser humano, né? Pelo poder do Espírito de Deus, ele foi transformado em um ser humano para poder, assim, nos resgatar deste mundo perdido, tá certo? Lucas 19:10, ele diz, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, todos nós já nascemos no pecado, já nascemos perdidos. Quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente se converte, a gente, da maneira correta, a gente recebe Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E Ele, com seu sangue, Ele limpa o nosso pecado. Ele nos justifica pelo seu sangue. Tá certo, meu amado? Então, eu quero que você entenda isso, porque eu quero dar continuidade àqueles 3 últimos vídeos que foi postado aí no canal, tá certo? Entenda que cada vídeo que eu coloco no canal, eu coloco o vídeo, porque são vídeos bíblicos, de profecia, do que está escrito. Então, todo tempo que você for lá, a mensagem vai estar em evidência. A palavra de Deus, ela é para sempre. Ela permanece para sempre, tá certo? Então, ela não fica velha, ela não caduca. A palavra de Deus, ela está sempre firme. Salmo 119, verso 105, ela diz que, ela se identifica dizendo que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Né? Também no livro de Hebreus, diz que é uma espada, né? No Hebreus capítulo 4, verso 12, é uma espada mais cortante do que qualquer outra espada. Espada de 2 gumes, né? Ela faz divisão entre juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é tudo o que nós precisamos, porque o próprio Jesus Cristo, ele é a palavra. Ele era a palavra e hoje ele continua trabalhando junto com a palavra. Mas aí, nos versos que eu mostrei, Jesus Cristo, ele está se identificando como o Espírito. Certo? Por quê? Porque você pode até dizer, esse irmão está falando que Jesus Cristo é o Espírito Santo. E como é que ele é o Espírito Santo? E ele recebeu o Espírito Santo. E ele falou que iria enviar o Espírito Santo, né? Quando ele fosse para o Pai. Lá em João 14, tá certo? Eu estou entendendo o seu pensamento. Mas eu quero te dizer o seguinte, tá? Que você tem o seu espírito. Né? Você fala por meio do seu espírito. Certo? Entende? Jesus Cristo, ele recebeu o Espírito do Pai. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele recebeu do Pai. Mas ele e o Pai são um em propósito e natureza. Propósito de salvação. Né? Ele e o Pai são um, mas são pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é outra pessoa. Ele é o Filho, ele é o enviado, o Pai foi quem o enviou. Mas ele recebeu o Espírito Santo, o Espírito do Pai. Tá certo? Porque o Pai é Espírito, ele recebeu o Espírito do Pai. Agora o que acontece? Ele fala, se esse Espírito do Pai está nele, quem fala é esse Espírito que está nele. Por isso que ele disse aí, ó. Uma hora ele fala que é o Espírito, que vai dar palavras. Outra hora ele diz, eu darei palavras. Né? Porque quando nós temos o Espírito de vida, quando esse Espírito de vida sai, nós não falamos mais nada. Então, ele fala pelo Espírito do Pai. Todas as obras que Jesus Cristo fez na terra, elas foram feitas pelo Espírito do Pai. Ele recebeu o Espírito do Pai para cumprir a sua missão na terra, tá certo? Então eu quero que você acompanhe comigo. Agora, antes, iremos orar para que possamos abrir a palavra de Deus, tá certo, meu amado? Pai querido, muito obrigado por esta manhã de sábado, que nós estamos podendo estudar a tua palavra. Ainda estamos tendo esse tempo de sentar, te adorar e estudar a tua palavra. Vai vir tempo difícil aí pela frente, sabemos disso, que certamente talvez não teremos essa tranquilidade. Mas hoje nós estamos aproveitando essa oportunidade para poder estudar a tua palavra e aprender mais de ti. Nós te agradecemos, Senhor,
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Abra a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 12. Eu gostaria que você abrisse aí no livro de Lucas, porque foi onde eu parei e foi onde eu mostrei aqui para você, meu amigo, meu irmão, que Jesus está mencionando que o Espírito, né, o Espírito Santo irá dar palavras na hora, vamos dizer assim, do apuro, na hora que nós estivéssemos sendo presos, levado à barra dos tribunais, levado diante dos reis, nas sinagogas, para darem explicações da nossa fé, para darem testemunho da nossa fé, tá certo? E da verdade de Deus. Então ali, ele diz que o Espírito vai dar palavras. Depois ele volta e afirma que é ele que vai dar palavras. Olhe bem aqui. Eu quero te mostrar algo impressionante hoje. Vem comigo. Olha aqui. Então, Lucas no capítulo 12, certo? Você vem aqui até o verso 12. Lucas no capítulo 12, verso 12, tá? Vamos aqui. Então aqui, diz aqui na palavra de Deus, assim, ó, Lucas no capítulo 12, verso 12. Mas eu quero ler um pouquinho antes, para que você entenda o raciocínio que está aqui na palavra de Deus. Eu quero que você pegue comigo, aqui, o verso 8. Pegue comigo, Lucas capítulo 12, verso 8, tá? E diz aqui, ó, meu amado, ó, Jesus dizendo, eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Olhe bem, quem me confessar diante dos homens, aqui na terra. Veja só. Então ele está dizendo que quem me confessar diante dos homens, ele está dizendo que ele também lá o confessará diante dos anjos. Veja que ele está ao lado do Pai, né? Ele morreu na cruz, subiu aos céus e está sentado ao lado do Pai. E o que é que ele está? Ele está esperando que todos na terra se submetam a ele para que ele possa vir para buscá-los. É isso que ele está esperando. Se converta e submeta a ele. E ele está dizendo aqui, ó, que se eu confessar ele aqui na terra, ele vai me confessar diante do Pai, diante dos anjos de Deus. Tá certo? Então aqui, ó. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Olha aí, aquele que me negar diante dos homens. Meu amigo, eu quero que você raciocine comigo. Qual é o momento na minha vida e na sua vida que nós temos que confessar que Jesus Cristo, somente Ele pode nos salvar? Qual é o momento? Você acha que eu sair numa rua e dizendo, Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta, eu pregar o Evangelho, você acha que é confissão isso aí? Eu quero que você raciocine comigo. Eu quero que você raciocine. Quando você, ou eu, ou qualquer um de nós, somos levados à presença de uma autoridade, por algo que nós praticamos, vamos dizer assim, e nós teremos que dar explicação para uma autoridade. A autoridade quer a nossa confissão. Ela diz, você tem que falar. Se foi você ou se não foi, o que você disse ou o que não disse, entendeu? E ele fica o tempo todo querendo essa confissão. Mas na hora que você diz, sim, falei, foi eu, não é verdade? Então você assina aqui que você realmente está confessando. Está vendo? Então, nós, para confessar Jesus diante dos homens, pelo menos aí eu vejo dois momentos. Um momento é no momento do batismo. Na hora que somos batizados. Nós temos que confessar ali que estamos recebendo Jesus, que é o nosso Salvador. Certo? E também confessar
Jesus pregando a palavra, mostrando isso aí. Isso é confissão diante dos homens. Esses dois momentos, para mim, são fundamentais. Tá certo, meu amado? Então, aqui diz aqui, ó, prosseguindo, nós vimos o verso 8 e o verso 9, verso 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, olha aí, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Não será perdoado. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E aqui diz, ó, né? Lá no livro de Mateus fala, nem nessa era, nem na era por vir. Né? Mas aqui diz assim, no verso 11, quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão. Olha no verso 12. Esse é o verso que você tem que prestar atenção. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Aqui está dizendo, Jesus falando, que naquela hora que você for levado às sinagogas, diante dos governantes e das autoridades, não se preocupe com o que vai falar para se defender. Ele está dizendo aqui que o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer para se defender. Agora, eu quero que você venha comigo aqui, continuando, já no capítulo 21 de Lucas. Porque eu quero que você entenda isso. Jesus está falando lá que é o Espírito Santo. Mas aqui, no capítulo 21, eu quero pegar um pouquinho antes, para que você possa entender. Eu quero pegar aqui no verso 11, melhor dizendo, no verso 10. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fome, pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome, certo? Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Verso 14, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Olha aqui. Pois Jesus falando, aqui no livro de Lucas, segundo Lucas, está dizendo que Jesus disse, eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Lá ele disse que era o Espírito Santo. E aqui ele está afirmando, segundo Lucas, que é ele. Que é ele. Mas eu vou mostrar mais. E aguarde só um momento, que eu vou para o próximo vídeo e vou te mostrar aqui no livro de Atos outras importâncias a respeito disso. Tá? Então, o Espírito que está nele, o Espírito do Pai que está nele. Por isso que ele está dizendo porque é o Espírito do Pai que está nele, Jesus Cristo, o Nazareno. Tá certo, meu amado? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te proteja, que Ele continue abençoando você cada dia mais, iluminando a sua mente e o seu entendimento, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.